Nós atrasamos um pouquinho, mas acredito que não vai comprometer nossa palestra, nossa reunião. Eu fico muito feliz, toda vez eu falo e cada vez mais essa sala está cheia, no Café com Prosa, né? Mostra que o pessoal pecuarista está mesmo preocupado. E quero agradecer ao professor Dr. André, né, que aqui é uma doação do seu tempo. Ninguém cobra nada para fazer as palestras, o pessoal se doa mesmo, a gente trocar informações. Então, ele vai falar um pouquinho hoje sobre a maximização da produtividade em pastagens. Né? O André tem um conhecimento muito grande, além de professor, ele também tem a prática, ele tem a propriedade rural dele, ele vê acontecer. Então, ele vai falar um pouquinho dessa maximização da produtividade e como garantir, né, André, a rebrota nas pastagens agora, que estamos aguardando essa chuva aí chegar, né? Então vai dar tempo ainda a gente fazer o manejo. André, você. Bom, primeiro, bom dia a todos. Bom dia. Obrigado pelo doutor, mas a gente não precisa dessa formalidade aqui, tá? Isso aí é supérfluo. Fica bom se eu ficar aqui? Vocês querem ir mais pra frente? Tá, beleza? Então tá jóia. Essa palestra, na verdade, eu não quero que seja uma palestra, eu queria que seja um bate-papo, vocês possam me interromper a qualquer momento. Se tiver alguma pergunta ou tiver algum ponto para ser colocado, fiquem à vontade. Mas eu vou abordar basicamente, não exatamente qual seria a dose exata de adubo que eu devo colocar no meu pasto para ter uma resposta pontual. Porque na verdade, se a gente olhar para o nosso contexto, isso não existe. Não adianta falar que a gente vai jogar 50 kg de IM e eu vou aumentar em 1 UA por hectare a minha taxa de lotação. Isso não existe. Se alguém fala que se eu jogo 50 kg eu aumento em 1 A, isso é mentira. Isso porque nós vamos mostrar aqui que o sistema é extremamente complexo. Os fatores que interagem junto com o nosso sistema, eles são interdependentes, ou seja, se chove, se melhora a minha produção de forragem, mas eu não colho aquela forragem, eu estou perdendo em alguma das minhas etapas. Então, basicamente, eu vou falar quais são as estratégias que eu deveria ter, os cuidados que eu devo levar em consideração para começar a adubar o nosso espaço. Então, quais são as etapas até que isso realmente aconteça, o que eu devo melhorar no meu sistema, e aí algumas respostas de dose de adubação e etc. Quando a gente pega os trabalhos científicos, basicamente, com a adubação, a gente tem na Revista Brasileira de Zootecnia mais ou menos 60 artigos publicados com adubação. Desses, 15 têm produção animal no meu sistema. Dos 15, 3 são dois com fósforo e 1 com potássio, e o resto com nitrogênio. Então, basicamente, nós vamos falar de produção com a aplicação de nitrogênio no nosso sistema, certo? Bom, então, de uma forma geral, de um overview do nosso sistema, quando a gente olha para o Brasil, ou vocês como pecuaristas, como olham para o sistema de vocês, a gente vê que o Brasil está se posicionado, ou tem condições de produzir forragem, ou é o único país no mundo capaz de suprir a demanda crescente de alimento da população. Ou seja, temos áreas de dimensão de terra de um continente, disponibilidade de terra, condições edafoclimáticas que favorecem o desempenho ou o desenvolvimento da forragem, e além disso, eu tenho uma grande variação de tipo de solo no Brasil. Então, se a gente olha hoje para o Brasil, a gente vê que nós somos ou estamos incomodando muitos países de uma forma geral. Diferente de que muitos têm pregado que a nossa pecuária é ruim, que o nosso sistema é falho, que a gente tem baixa produtividade, na verdade nós temos condições favoráveis e podemos melhorar. E aí eu vejo nessa sala aqui hoje pela manhã várias pessoas envolvidas ou empenhadas em melhorar o seu sistema. Senão a gente não teria acordado cedo e ido para cá hoje, né? Basicamente seria isso. Além disso, quando a gente olha para o nosso sistema, a gente vê que o Brasil ele tem o segundo maior rebanho do mundo, ele é o maior exportador de carne do mundo, e se a gente olhar especificamente para o estado de Goiás ou para o centro-oeste, a gente vê que a gente está numa posição de destaque, por relevo, por clima, por condições de solo e etc. Ou seja, a gente pegar basicamente o sudoeste goiano e comparar com Tocantins, a gente vê que nós estamos anos luz melhores em manejo de pasto, em qualidade de solo, em clima, etc. Certo? E aí, se a gente olhar para o nosso gráfico, a gente vê ali, ó, que a gente tem uma gama de abates de 2 a 3 milhões de cabeças por ano. Eu tenho um rebanho de mais de 20 milhões de cabeças, que são fatores que favorecem ou que nos posiciona numa condição de poder melhorar o nosso sistema, certo? No entanto,
como eu falei, quando a gente olha para os nossos dados de taxa de rotação, de produção por hectare, arrobas por hectare ano, a gente ainda continua patinando muitas das vezes. Ou seja, a gente pega talvez no ajuste da minha taxa de lotação, a gente pega talvez no tamanho dos meus pastos, a gente pega talvez na tecnificação do meu sistema, no treinamento da minha mão de obra, e aí quando a gente olha para os nossos dados, a gente vê que ainda está faltando alguma coisa. Ou seja, o que está nos impedindo de chegar no nosso alvo? Qual que é o alvo do nosso sistema? Quem está feliz com a taxa de lotação que encontra na propriedade? Quem pode levantar e falar assim, não, eu estou feliz, eu tenho 10 watts por hectare, ou eu tenho 3 watts por hectare. Isso é independente, né? Mas quem está feliz? Quem fala assim, não, meu sistema realmente ele atende a minha expectativa. Se a gente olhar para o nosso sistema de forma geral, provavelmente 5% das pessoas conseguem atingir esse máximo de taxa de lotação e ganho, né? Se a gente falar só de taxa de lotação, às vezes é meio redundante, ou seja, eu estou aumentando minha taxa de lotação, mas meu desempenho está lá embaixo. Eu ganhava 800 gramas por dia nas águas, mas agora eu ganho 300 com 10 animais por hectare. Ou seja, isso não resulta em muita resposta positiva do meu sistema, né? E aí quando a gente olha para o nosso sistema de uma forma geral, quando eu sento numa mesa com um monte de pesquisador, a gente nota que talvez o que falta para os nossos pecuaristas é planejar. Estamos hoje, ou daqui 10 dias ou 15, ninguém sabe do clima, mas daqui 20 dias talvez, iniciando as águas. E o que eu vou fazer no meu sistema daqui para frente para garantir que eu tenha forragem, demanda de forragem ou oferta de forragem de qualidade no período das águas e, consequentemente, que eu tenha oferta de forragem no período seco, garantindo produtividade ao longo do ano. Então, nós vamos falar aqui algumas etapas que a gente considera que são importantes no nosso sistema para que garanta a minha satisfação com taxa de lotação e, consequentemente, que eu consiga manter minha produtividade ao longo do ano. Então, se a gente olha para o nosso pasto, como que eu devo planejar o meu sistema? Se eu falar de planejamento forrageiro, a gente olha para o nosso sistema e vê que eu tenho a produção de forragem, 80% da minha produção de forragem no período chuvoso, e aí por volta de 20% no período seco. E aí, se a gente olha bem a fundo do nosso sistema, a gente vê que o período seco do ano ele continua sendo guardado no nosso sistema. Basicamente por quê? Porque eu não planejo. Se eu planejasse o meu sistema, se eu ajustasse a minha taxa de lotação, garantindo a oferta de mais forragem no período seco, provavelmente esse sistema ele estaria mais equilibrado. E aí eu sempre brinco nas minhas palestras que, queira vocês ou não, nos últimos 15 anos, todos os anos tem seco. E o ano de 2017, 2018, ele também vai ter seco. Às vezes a gente fica culpando a seca, mas isso acontece, gente. Todos os anos acontece. Então o que a gente tem que fazer é planejar. E aí a adubação pode ser uma das estratégias que garanta forragem para as águas e oferta de forragem para a seca. A gente sabe que durante a seca, o nosso sistema, ou as nossas forragens, elas perdem qualidade e quantidade. Portanto, se eu tiver uma oferta de forragem que garanta o consumo dos meus animais, eu vou ter um sistema mais equilibrado. Ou ainda, além disso, eu posso usar estratégias como suplementação, etc., que garantem também que eu tenha desempenhos lineares e crescentes até no período seco do ano. Certo? Então a gente precisa pensar, o primeiro fator antes da gente falar de adubação é como que nós vamos planejar o nosso sistema ao longo do ano. Tá? E aí, esse planejamento ele envolve as estratégias de manejo que eu vou utilizar. Eu tenho um sistema de pastejo contínuo, eu tenho um sistema de pastejo rotacionado, um sistema de pastejo contínuo com taxa de lotação fixa, um sistema de pastejo contínuo com taxa de lotação variável. Todos esses sistemas, eles interferem diretamente no meu consumo de forragem, na minha eficiência de colheita da minha forragem, certo? Com relação à adubação, qual que é o nível de adubação que eu vou utilizar? Quando que realmente eu vou começar a utilizar a adubação no meu sistema? Quando a gente fala de adubação, o que a gente precisa entender é que o meu sistema ele passa a ser economicamente muito mais sensível. Ou seja, se eu estou gastando no meu sistema e eu não tenho respostas, eu vou fazer uma conta daqui para frente, eu não tenho as respostas que eu esperava, ou eu não estou pagando o meu investimento, eu começo a andar para trás, ou seja, eu estou fadado em sucesso do meu sistema. E além disso, uma das estratégias que a gente tem encontrado, eu não vou falar muito de suplementação aqui, apesar de eu gostar muito de suplementação, uma das estratégias que a gente tem associada à adubação e ao manejo é a suplementação. Seja ela com níveis lenientes, com 0,1% de peso
vivo, ou seja ela lá com 2% de peso vivo terminando animais de pastagem. Então todas essas estratégias, elas fazem parte do meu planejamento. Beleza? Mas então tá bom. Então o que a gente deve fazer antes de fato de iniciar a adubação do meu pasto? Antes de comprar uma tonelada de ureia e aplicar 200 kg de nitrogênio por hectare, o que eu deveria fazer no meu sistema para garantir que esse adubo que foi aplicado, ele realmente seja convertido em produto, ou seja, carne e leite, né? Porque a gente nota aí, de vez em quando eu recebo algumas ligações, e semana passada eu recebi no Verge também Henrique. Ele falou: André, quantos quilos de N eu jogo no meu pasto? Eu perguntei: qual é o tamanho do seu pasto? Ele falou: não sei. Então, aí a coisa já começa de um lado errado. Muitas das vezes a gente tenta na pecuária achar um milagre, né? Nós temos o capim milagroso, o sistema milagroso, a dose que realmente ela é única, mas o sistema biológico, que é o sistema do pasto, ele é extremamente interligado com N fatores. E se a gente não controla esses outros fatores antes de adubar o nosso pasto, provavelmente a gente não tem sucesso. Certo? Então, de fato, o que eu preciso fazer para garantir que aquilo que eu planejei aconteça, ou que aquela dose de nitrogênio que eu desejo aplicar no meu pasto, ela realmente seja convertida em produto? E o primeiro fator, que é extremamente simples, se a gente olhar na foto ali, é um cabo de vassoura com uma régua, é monitorar o meu pasto, ou seja, manejar o pasto com critério. E aí a gente tem N critérios para manejar o nosso pasto, seja ele altura, seja ele oferta, seja ele no sistema lá na universidade, interceptação luminosa, índice de área foliar, a gente tem um monte de fator para garantir que o meu pasto ele oferte folha. O que é aquele animal, o que é esse boizinho aqui, ele quer comer da forragem? Basicamente, folha, o aparato fotossintético da planta. Então, se eu tenho alta oferta de folha, isso pode ser garantido manejando o meu pasto com critério. Aí eu vou mostrar uma tabela aqui rapidinho quais são os critérios que a gente tem de altura para alguns cultivares, mas basicamente se eu uso uma tecnologia extremamente avançada, um pedaço de rodo, ou um cabo de vassoura, ou uma régua e monitoro o meu pasto, eu começo a alcançar o primeiro passo da adubação, que é manejar o meu pasto com critério. Uma vez que eu ajusto a minha altura de pastejo, seja para o marandu, se eu manejo um pastejo contínuo, 30 centímetros, se eu ajusto a minha oferta de forragem, a minha altura para 30 centímetros, eu garanto, primeiro, que eu tenho folha suficiente que garanta o pastejo, a alta oferta de folha. Além disso, persistência do meu pasto. Quando eu começo a entrar em processo de subpastejo ou superpastejo, eu começo a matar perfis da minha planta. E aí, se eu começo a matar perfis do meu pasto, eu estou diminuindo minha oferta de folha e a minha oferta de forragem. Consequentemente, meu processo de produção ele começa a entrar em desequilíbrio. Aí eu posso chegar no final do sistema com o pasto degradado. Então, a primeira etapa, manejar o meu sistema de uma forma criteriosa. E aí, falando um pouco mais de superpastejo ou subpastejo, a gente tem aqui esse gráfico, que ele é de 1960 e todo mundo ainda continua utilizando ele. Ele mostra taxa de ganho por área e taxa de ganho por animal. E aí a gente pega duas condições ali, subpastejo ou superpastejo. E aí, quando a gente olha para o nosso sistema, provavelmente 60% a 70% das pastagens que se encontram no estágio de degradação é por falta de ajuste da taxa de rotação, garantindo superpastejo num determinado momento do ano e subpastejo num outro período do ano. E aí o que acontece foi o que eu acabei de falar, eu mato minha planta e aí eu não tenho oferta de forragem, que é basicamente o alimento que o animal tem disponível, e aí o sistema começa a entrar em enrolado. Então, quando a gente fala de adubação, o que eu quero de fato é ampliar essa amplitude ótica aqui, ou aumentar essa amplitude ótica. Da mesma forma, quando a gente fala de suplementação, o que eu quero fazer é aumentar a minha amplitude ótica. E aí é quando as curvas se cruzam ali, a gente nota que eu não consigo ter máximo ganho por área e nem máximo ganho por animal, mas eu consigo chegar no ponto ótimo, onde, por exemplo, a gente encontra aí alguns dados, um pasto de branquiária pesante cultivar marandu, com taxa de lotação de 4 A por hectare ano, com desempenho de 800 gramas por dia,
e garantindo não o máximo ganho por área e não o máximo ganho por animal, mas produtividade e sustentabilidade no sistema, certo? Então, antes da gente falar de adubação, primeira coisa, o primeiro critério, quero que fique claro, é manejar o nosso pasto. Isso porque, se eu pego 50 kg de nitrogênio e jogo no meu pasto, o que vai acontecer com a minha planta? Ela vai acelerar o fluxo de massa dela, ou seja, eu vou aumentar o número de folhas, vou ter folhas mais densas, folhas mais altas no sistema, maior fluxo, maior crescimento. Se eu não ajusto a minha taxa de lotação, o que eu estou fazendo? Pegando, quanto custa um saco de ureia hoje? Deve dar uns R$ 1.600 uma tonelada, mais ou menos. Então dá R$80 o saco, né? Estou pegando R$80 e jogando fora. Basicamente é isso que acontece quando eu não ajusto a minha taxa de lotação. Se eu não ajusto a minha taxa de lotação, aquela forragem que produziu a mais, ela vai ser perdida. Certo? Então quais são aí, de uma forma bem simplória, quais são os critérios que a gente tem de altura para manejar o nosso espaço no sistema rotacionado? Então se eu tenho um pasto de mombaço, qual seria a minha altura de entrada e qual seria a minha altura de saída? Isso é importante? Muito, extremamente importante. Quando que a gente chegou, como que a gente chegou nessas alturas? Como que alguém falou, não, o capim mombaço ele deve manejar de 90 centímetros de entrada e 50 centímetros de saída? Quando a gente fala de interceptação luminosa, que está no título da tabela, a gente está medindo quanto de luz que é interceptada pela planta. Ou seja, de radiação solar que chega no topo do docelo, quanto que chega na base. Isso implica diretamente no que a gente chama de acúmulo líquido. Então, se eu tenho muita luz chegando na base da minha planta, eu tenho uma condição, e se eu tenho pouquíssima luz chegando na base da minha planta, eu tenho outra condição. Basicamente, se eu tenho ausência de luz na base da planta, eu começo a matar os meus superfícies. Então, se eu chego, tem gente que acha que pasto bom é pasto alto, né? O cara entra no pasto e desaparece lá dentro. Nem ele consegue andar e nem o boi consegue comer. Quando não consegue comer, de cabeça para cima. E aí, se eu tenho excesso de massa de forragem, em condições antagônicas ao pasteiro, cada cultivar ele tem uma altura, eu começo a também matar o meu sistema, certo? Então tudo isso que eu falei é para dizer, tenha critério quando você manejar o seu pasto. Esse é um ponto extremamente importante para falar de adubação. E aí ali outro exemplo, Marandu, né? A gente tem encontrado aí que o Marandu deveria ser manejado a 20 centímetros de altura, de 20 a 25 centímetros de altura, no sistema de pastejo contínuo, com taxa de lotação variável. E aí no sistema rotacionado, entrada de 25 a 30 centímetros e saída de 10 a 15. E aí quando lançaram, o sistema ele é tão dinâmico que lançaram um novo sistema, ou um novo método de pastejo, chama rotativo. Eu entro na minha altura com 95% ou com 90% de interceptação luminosa e tiro meus animais antes. O que eu quero com isso? Garantir aumento do número de ciclos na minha estação chuvada. Basicamente é isso. Certo? E além disso, além de ajustar a altura de pastejo do meu pasto, eu também devo melhorar a eficiência de colheita do meu pasto. Uma vez que eu ajusto a minha taxa de lotação para um critério de altura X ou Y, consequentemente a gente já está melhorando a eficiência de colheita do nosso pasto. A partir do momento que eu trabalho no sistema de pastejo rotacionado ou no sistema de pastejo contínuo, independente deles, se eles forem feitos com critério, eles vão atender a minha expectativa, eu consigo melhorar a eficiência de colheita do nosso pasto. Mas será que de fato isso é importante? Será que melhorar a eficiência de pastejo do nosso pasto é importante? Se a gente pegar, de acordo com o Corsi, que é um professor lá da Exalc, ele fala que em média, nossos sistemas ele tem eficiência de colheita de 20%. Ou seja, de 1 tonelada de massa de forragem que está sendo ofertada para os nossos animais, só 20% disso é convertido em produto. O resto é perdido em algum evento de pastejo. Basicamente, eu tenho 3 formas de perder forragem. Primeiro, perde antes mesmo de ser produzido, ou seja, a minha planta ela não tem o solo, as minhas condições climáticas, elas não favorecem o crescimento da minha planta. Ou seja, eu planto um mombaço e eu espero que ele produza 35 mil quilos de matéria seca, mas ele só produz 25. Ou seja, essa é a primeira etapa. Ele nem chegou a produzir aquilo que ele tinha habilidade. É a mesma coisa se a gente pensar numa soja, eu comprar uma soja que ela teria capacidade de produzir 150 sacas por hectare, mas eu não adubo a minha planta, ou algum fator desse, ou não chove, ou eu planto antes da época, etc., luz, etc.
luminosidade, vento, todos esses fatores influenciam, e aí eu só produzo 70 sacos por hectare. Essa seria uma analogia quando a gente compara com a agricultura. Certo? Então essa é a primeira parte. Vou fazer pergunta agora só. Qualquer hora. Nos quadros lá de para trás, aquele você tem que aumentar a janela de ótimo, estou falando de pastejo contínuo. Aquele gráfico, como os dois ali, não seria o certo da realidade hoje, eu acho que todo mundo, na época do começo das águas, maneirar os pastos, para fazer forragem para seca, e esse sistema vir fechando? Depende. O que eu tenho recomendado, por exemplo, é intensificar uma determinada área da sua pastagem. Primeiro a gente vai sentar e vai planejar o nosso sistema. Eu tenho 1000 cabeças, eu quero que seja mais ou menos X gramas por dia, certo? Eu vou olhar na minha fazenda, não vamos intensificar 30% da nossa área. Vamos pegar a nossa área aqui, vamos intensificar essa e essa nós vamos utilizar muito afim. Quando eu faço isso, os outros 70% da minha propriedade, ela já está no sistema, a gente fala de diferimento de pastagem. Só que eu faço um diferimento controlado, eu coloco animais lá, para que esse pasto não cresça demais. Se uma vez que eu tenha excesso de massa também, além de piorar a qualidade do meu pasto, piorando também a persistência desse pasto. Então vamos intensificar uma determinada área da nossa propriedade, garantindo que eu tenha alta taxa de lotação naquela área e alto desempenho, e reservando o resto da nossa propriedade para garantir forragem de período seco. Aí quando a gente fala de forragem de período seco, a gente pode falar de diferimento, a gente pode usar outras estratégias, forragem conservada, suplementação, outras estratégias que garantam que aquela curva ali de produção de forragem, ela também não seja a curva do nosso sistema de produção. Você não tenha queda de desempenho no período seco. E aí a gente entra naquele famoso posição e ganha peso nas águas, perde peso nas águas. Acho que todo mundo faz assim, né? Na época das águas, dá uma segurada nas compras, essas coisas, os capim subir, parece agora ter bucho, né? A fase mais crítica que eu vejo é o início das águas. Não chora. O início das águas talvez seja a fase mais crítica. Então, se a gente tiver 30% dessa área ali para intensificar, eu já tenho área suficiente para eu poder comprar e depois começar a intensificar aquela área. Basicamente, o ponto mais crítico seria agora. Quando eu tenho baixa taxa de lotação, baixa oferta de forragem, ou seja, meus pastos estão tudo rapados e eu preciso liberar a área para o espaço crescer. Né? Então, uma das estratégias seria essa. Tá? Peraí, você disse como está na ponta. Como é que é? Eu não escutei direito. Para poder levantar o capim, como é que você falou? Ou a gente segura, né? Ou eu intensifico uma determinada área. Ou seja, eu pego 30% da minha área e reservo ela. Esses 30% aqui eu vou trabalhar com um alvo de 30 centímetros. Vamos pensar no Manandu. 30% da minha área, quando ela chegar em 30 centímetros de altura, eu vou colocar os meus animais. Certo? Pois é, não foi nada nela no início das águas. Não. Até ela chegar aí. Até ela chegar no meu alvo. A partir do momento que ela chega nesse alvo, o senhor vai ver que a maioria dos seus animais que estavam no resto da propriedade e vai para essa área. Pois é, mas depois de chegar nesse alvo, é hora de eu ocupar esse espaço. Depende. Vamos falar de ocupação daqui a pouco. Certo? Então tá, será que compensa? Eu estava falando das etapas de perda de forragem, né? Então ela perde antes mesmo de ser produzida. Uma vez que essa forragem ela é produzida e ela não é colhida, ou seja, não tem eficiência de pastejo suficiente para garantir o consumo daquela forragem, ela também passa a perder, ela também é perdida, ou seja, não é convertida em produto. E aí numa terceira etapa a gente ainda não sabe se ela estaria convertendo em massa ou matéria orgânica do meu solo, ou seja, aquilo que foi produzido e não foi consumido, ele passa a ser dreno para a minha planta. Então a gente chama de senescência. A minha planta começa a entrar no processo de senescência. E nesse processo, aquela folha ela pode ser dreno ou ela pode ser fonte. Então uma vez que ela se torna matéria orgânica do meu solo, ela volta para o meu sistema. Então basicamente eu teria essas três etapas envolvidas na perda de forragem. Certo? Mas o que acontece de fato quando eu mudo a minha eficiência de pastejo de 30% para 50%? Ou seja, melhorei 20% a capacidade que eu tenho de colher aquela forragem. Certo? Então, no exemplo ali, eu tinha 15 mil quilos de matéria seca sendo produzida em um período de 150 dias para facilitar a conta.
certo? Peso médio, ou seja, meus animais eles pesam em média 350 quilos. Beleza? Quem tem bezerro de 350 quilos agora no início das águas? Quem tem? Às vezes a gente quer terminar o animal no final das águas e ele entra no sistema com 350 quilos. E esse animal consumindo aí 2% do peso vivo, ou seja, ele vai consumir 7 quilos de matéria seca por dia. O que muda? Quando eu mudo a minha eficiência de pastejo ou melhoro a minha capacidade de colheita de forragem de 30% para 50%. Basicamente, a gente pegar a nossa oferta de forragem, a nossa massa de forragem, dividir pelos 150 dias, que foram produzidas 15 toneladas, e dividir pelo consumo, a gente encontra que quando eu tinha 30% de eficiência de pastejo, eu colocava 4,3 animais de 350 quilos no meu sistema. E só de ajustar a minha colheita, eu consegui aumentar em 40% a minha taxa de lotação. Ou seja, eu tinha 4,3 animais e agora eu consigo colocar exclusivamente, melhorando a eficiência de colheita do meu pasto, e preciso colocar 7,2 animais. É um aumento de 40% no meu sistema. Certo? Então, será que compensa ou não eu ajustar a minha taxa de lotação? Eu trabalhar com critério no meu ajuste de altura de pastejo, refletindo em maior desempenho animal e maior taxa de lotação. Então, se a gente volta no gráfico lá de 1960, quando eu falo de ganho por ar e ganho por animal, basicamente o que está melhorando é aquela amplitude, o ponto ótimo. Certo? Além disso, se a gente pegar a nossa eficiência de pastejo e mudar ela de 50% para 90%, esse trabalho dos Barros mostra que quando a resposta da produção de leite em função da eficiência de utilização do nitrogênio, certo? Se eu mudo a minha eficiência de pastejo de 50% para 90% e jogo 50 kg de nitrogênio no meu pasto, eu consigo aumentar minha produção de leite de 21 kg para 39 kg. Basicamente, eu preciso ter genética. Isso é uma análise, uma análise matemática do nosso sistema. A gente pega um monte de trabalho e faz uma meta-análise do sistema. Mas, basicamente, se eu melhoro a minha eficiência de colheita do meu pasto, ou seja, o animal está comendo mais folha, e essa folha é de melhor qualidade, quando eu melhoro a minha eficiência de colheita de 50 para 90, eu praticamente dobro a minha produção de leite. O que eu gastei aqui, basicamente, nós vamos ver aqui que a gente vai diminuir a área, etc., mas basicamente o que eu gastei foi treinar o meu ajudante, o meu auxiliar, certo? E aí, se eu quero melhorar a minha eficiência de pastejo, eu posso melhorar também o meu sistema de pastejo. Então, o sistema de pastejo contínuo, o sistema de pastejo rotacionado, se feito de forma criteriosa, eles vão ter respostas semelhantes. O sistema de pastejo rotacionado é melhor que o sistema de pastejo contínuo com taxa de rotação variada? Se a gente analisar os dados nu e cru, provavelmente sim. Se a gente olhar lá na propriedade com critério, eles não têm muita diferença. A gente pega um sistema contínuo que eu consigo ajustar minha taxa de rotação, ele tem resposta semelhante ao sistema rotacionado. Certo? O que muda no campo? Acho que a facilidade do peão entender que ele tem que tirar aquele animal a cada 3 dias, a cada 2 dias. Então, a logística do sistema, eu acredito que ela seja mais fácil do que o cara ter que ir lá no pasto, medir a altura e ajustar a taxa de rotação. Então, esses critérios é que mudam quando a gente trabalha no sistema de pastejo contínuo e no sistema de pastejo rotacionado. E além disso, se eu quero adubar o meu pasto, uma coisa que eu devo fazer é ajustar o tamanho dos nossos piquetes. Por quê? E aí a gente mostra por que acontece quando eu tenho um pasto de 50 hectares, ou com mais de 25 hectares ali no exemplo, e diminuo ele para 25 hectares. O que acontece com a minha eficiência de colheita? Eu tinha 25% de eficiência de colheita, quando eu diminui os meus pastos, eu passei a ter 30% de eficiência de colheita. Só de mudar o meu sistema de 50 hectares para 25 hectares. Tem muita gente que fala que quando a gente faz cerca, ela multiplica o capim. Quem já escutou esse termo? Exclusivamente porque eu melhoro a minha eficiência de pastejo. Então, se eu melhoro a capacidade que eu tenho de colher aquela forragem, consequentemente começa a sobrar forragem. Certo? Então, ele mostra, o dado mostra que quando eu diminuí a minha área para 25 hectares, eu aumentei em 5% de minha eficiência de colheita.
E aí, nos critérios, né, do sistema de pastejo alternado, ou lá no final, o sistema de pastejo rotacionado, com 2 dias de ocupação, eu consigo chegar em 70% de eficiência de colheita de plantação. Certo? E esse critério, ele é extremamente importante quando eu vou usar a adubação. Adianta a Rotanflow adubar o meu pasto e não ajustar? Mandou fatura de pasto dele lá, não sei. Faço um curso com ele, toda semana ele fala. Eu acho que ele está feliz, né? E além disso, planejar. Planejar qual que é a quantidade de forragem necessária para suprir a demanda dos meus animais ao longo do ano. Quantos animais eu tenho? Onde eu estou, aonde eu quero chegar? Traça metas para o meu sistema. Qual que é a meta do meu sistema para o ano safra de 2017? Da mesma forma que a agricultura faz isso, nós pecuaristas também devemos fazer isso. Né? A agricultura não faz isso, ela não planeja, ela não compra adubo, ela não faz análise de solo, que é a próxima etapa do nosso sistema. Tudo isso não é feito na agricultura, e por que a gente não faz isso na pecuária? E aí no final dessa apresentação eu vou mostrar um dado de doses de adubação de 0,90, 180, 270 kg de nitrogênio. Vocês vão, quem mexe com a agricultura, que resolver adubar, vai desistir da agricultura. A gente mostra aqui ganhos por hectare da casa de R$5.000. Então, se a gente maneja o nosso pasto de critério, a gente consegue ser competitivo com a agricultura. Provavelmente a gente não consiga fazer isso em 10 mil hectares, né? É mais fácil fazer na agricultura. Mas se eu tenho uma propriedade de 1.000, de 500, de 100, eu consigo ser extremamente competitivo, certo? E além disso, antes de falar da adubação, faça uma análise detalhada do seu solo. Alguém planta alguma coisa, alguém compra uma semente de milho de R$600 um saquinho de semente e joga lá no solo sem fazer análise do solo? Alguém já viu uma pessoa fazer isso? Provavelmente não, né? Só se estiver insano. Mas a agricultura, na pecuária, a gente faz isso com muita frequência. Ou seja, eu quero adubar o meu pasto, mas e seu solo? Como é que ele está? Não sei. E sua área? Como é que está? Não sei. Qual é o critério que você vai utilizar para ajustar a sua taxa de flotação? Não sei. Qual é a altura de pastejo? Não sei. Eu falo, não faça. Porque se você fizer, provavelmente você vai ter sucesso no sistema. Então, antes de adubar, mais importante do que falar de dose de adubação, é falar do ajuste desse sistema, para que isso aconteça. Aí nós vamos ver ali o gráfico para frente que mostra se eu sou muito bom ou se eu sou muito ruim para ajustar a minha taxa de flotação, quantos quilos de N a mais eu precisava jogar para ter a mesma resposta, certo? Mas falando um pouco de análise de solo, a gente precisa saber que as decisões sobre os níveis de adubação e a área adubada dependem de uma análise de solo. Ou seja, às vezes, de uma forma geral, quando a gente pega uma análise de solo, muitas das vezes, o desempenho ou a taxa de flotação que o pecuarista encontra na propriedade dele é inferior ao que o solo dele tem capacidade de produzir. Ou seja, eu estou falando que meu solo teria 50 kg de N, que me garantiria taxa de flotação de 2 watts por hectare, mas eu só tenho 1. Por quê? Porque eu não ajusto meu sistema. Então, às vezes eu nem preciso adubar o meu pasto. O que eu preciso fazer é ajustar o manejo do meu pasto com critério. E aí sim eu começo a ter respostas crescentes. E a partir daí, desse momento, a gente começa a pensar, não, então vamos adubar. Vamos adubar com o quê? Com sulfato de amônia, com ureia, com quantos quilos? Para quê? Para quem e quando? Essas são 3 perguntas extremamente importantes a serem feitas antes de iniciar a adubação. Certo? E para a adubação completa, deve-se considerar a aplicação de nitrogênio, fósforo, potássio, micronutrientes e fazer uma correção do solo. Então, antes de a gente fazer a estratégia de adubação visando maximizar o meu desempenho, né, essa palavra é até bonita, a gente precisa conhecer o nosso solo, corrigir esse solo, e aí se a gente fosse falar de solo aqui, ficaria mal o resto do dia falando só de solo, mas basicamente conhecer o solo que eu tenho e corrigir esse solo, para que eu tenha respostas positivas. E aí quando a gente olha para os nossos cultivares, o que eu deveria ter lá de nitrogênio, fósforo e potássio no solo para garantir produtividade, alta produtividade de forragem? Então às vezes eu pego a minha análise de solo, ela tem tudo aquilo ali, mas o meu sistema está deficitário. Ou seja, a minha taxa de flotação está baixa. Meu solo é bom, mas quem não está conseguindo ajustar o meu pasto, na verdade, sou eu.
né? Eu não estou tendo critério para ajustar o nosso pasto. E aí a gente está começando a pensar em adubação. Mas na verdade o que a gente precisa fazer, lá na nossa primeira etapa, é comprar um cabo de vassoura e uma régua e começar a medir o nosso pasto. Manejar pasto é complexo, mas estratégias extremamente simples, como medir a minha massa de forragem e a minha altura, elas resultam em respostas extremamente positivas, certo? Então, se a gente pegar aí a quantidade de nitrogênio, fósforo, potássio, ou a taxa de acúmulo de forragem em quilos por hectare dia de matéria seca, em função das passagem de MFA e resposta de adubação de manutenção, a gente começa a encontrar, aí esse trabalho foi fracionado em estados, né? Se a gente pegar no estado de Goiás, quando eu não tenho nenhuma adubação de correção nem nada, eu teria 26 quilos por hectare dia sendo produzidos. Ou seja, a planta está acumulando 26 quilos. Quando eu chego lá no meu sistema e corrijo com nitrogênio, fósforo, potássio, eu começo a ter acúmulo de 82 quilos. Ou seja, é 4 vezes maior quando eu faço exclusivamente a manutenção do meu solo, ou seja, a correção daquilo que a gente precisa, que é a base do meu sistema. Certo? André, deixa isso, por favor, vamos deixar isso. Eu pego esse dado. E aí, esses dados mostram ali, a gente vai analisar fósforo, potássio e nitrogênio, a gente vê que a resposta da adubação de fósforo ela não é muito alta. Mas se a gente comparar com a resposta de adubação de nitrogênio, que é basicamente o que nós vamos mostrar, as respostas de uso de nitrogênio, elas são bastante acentuadas. E o uso contínuo só do nitrogênio vai continuar tendo? Não, essa pergunta é extremamente importante. O que acontece se eu começar a sangrar o meu sistema, né? Todo ano eu aplico 50 kg de N, todo ano eu aplico 50 kg de N. A gente nota que a partir do segundo ano, a gente tem queda de 50% do crescimento por ano. Ou seja, se eu não fizer a adubação de correção e achar que só o nitrogênio vai resolver, daqui 2 anos meu sistema já está 50% pior. Se isso vai continuar, eu vou começar a drenar o meu solo. Certo? Então, o que a gente deveria fazer é corrigir o nosso solo todos os anos, basicamente. E aí, se a gente quer trabalhar com critérios de aumento de produtividade, aí a gente começa a trabalhar com nitrogênio. Certo? Pode começar até a aparecer acamamento também, alguma outra doença que é beneficiada por causa disso, né? Excesso de N e tudo. Também. Aí, nesse caso, o nitrogênio para fortalecer a folha. Exato. E o adubo a raiz, né? A gente tem fósforo, nitrogênio e potássio que eles respondem de formas diferentes, né? Nitrogênio, basicamente, o que a gente nota é a expansão de folha. Perfil novo, planta cresce mais, etc. Fósforo e potássio estão mais associados com a base da planta, crescimento de raiz, desenvolvimento. Mas o que adianta, por exemplo, eu adubar meu pasto com fósforo e potássio se o meu solo está compactado e ele está ácido? Ou seja, a planta não tem desenvolvimento de raiz. Então, na verdade, eu estou perdendo. Então, a análise completa do meu solo, ou seja, calcário, gesso, correção de acidez, etc., eles estão associados com a resposta do nitrogênio, de uma forma direta. Olha, a tua opinião sobre, comentou agora sobre descompactação. O professor Marcelo Corsi é totalmente contrário, ou julga desnecessário. Isso aí diz que é conversa fiada. Só falam isso durante a seca, não. Ninguém fala de compactação de solo durante as águas. Já o João K., né? A opinião totalmente contrária. Qual é a tua posição sobre isso? A minha posição é o seguinte: eu tenho pastos manejados há 17 anos e nunca foi descompactado. Mas todos os anos a gente faz correção de acidez, eu uso calcário, gesso, etc. E aí eu tenho critérios para manejar esse pasto. O que acontece, na minha opinião, quando eu faço isso? Meu solo está sempre coberto. Eu vou mostrar um pouco desses dados aqui. A gente vê lá que eu tenho taxa de lotação de 7 watts por hectare quase. Mas não compacta seu solo? Não, basicamente porque eu tenho a aeração do meu solo, as condições que eu tenho de alta taxa de lotação, mas quando eu faço correção desse solo eu consigo manter ele descompactado e de fato para mim seria desnecessário. No entanto, quando eu não tenho critério, quando o meu sistema ele já está em colapso, o primeiro fator é a descompactação do solo. Eu comecei a reformar uma área aqui há uns 15 dias atrás aqui na universidade, e se eu não descompactar aquele solo, porque ele já estava no processo de degradação elevado, não adianta fazer mais nada. Então isso depende de onde você está e como você quer chegar. Basicamente, na minha opinião, é isso que acontece.
Se eu tenho um sistema equilibrado, descompactar para mim é desnecessário. Mas se eu estou num processo ruim, se eu já errei algumas fases, é melhor que eu faça descompactação. Tá? Mesmo se errou em pneu mais arenoso? Aí a gente começa a entrar nesses mais sim, se eu tenho. Não está falando de 2, 3% de areia, de argila, né? Estou falando de 10, tá? Eu já tenho uma área de 4% de argila. Lá eu acho que eu vou fazer praia, porque não. Mas enfim, compensa descompactar. Certo? Então, na verdade, se eu manejar meu passo com critério, às vezes eu não preciso descompactar. Né? Mas se o negócio está ruim, descompacta. Faz uma regulação de calcário, com gesso, faz uma correção do seu solo. E aí a gente começa a entrar a falar de maximização de produtividade. Tá? Isso é muito parecido com a implantação de plantio direto na lavoura. Quando você começa o sistema de plantio direto, o que você tem que fazer é corrigir todas as deficiências, todas as coisas que estão com problema. Né? Pastagem não é muito diferente. Né? Se tem compactação igual que você fez nessa área, se tem compactação, resolve a compactação logo, implanta o pasto, e aquele pasto talvez você nunca precisaria trocar ele, né? Então você vai só adubando por cima mesmo para não ter que revirar o sistema de novo. É parecido com a lavoura, tem que tratar igual. Na verdade a gente acha que é muito diferente, né? Todo mundo está querendo colher, então quer gastar o que quer. Então... Aí nesse caso uma grade prejudica. Né? Se tiver tudo bom, não preciso, né, vou remover meu solo, etc. Se eu precisar descompactar, grade veladora, arada, etc. Aí nós vamos usar a técnica de precisar. Então, só para a gente passar de fato, agora acho que todo mundo já sabe, né? O que eu devo fazer antes de começar a levar o nosso passo. Então, é consenso que o sistema de produção de envolvidos e pastilhas é extremamente complexo, ele é interdependente e intercorrelaciona-se, né? Os sistemas biológicos, então eu tenho interação solo, planta, animal, e eu quero que o animal consuma melhor forragem, ou seja, tenha a melhor oferta de folha, mas a planta precisa de folha para continuar crescendo. Né? Esse é o que a gente chama de aparato fotossintético da minha planta, é folha, mas eu quero que o animal consuma essa folha. Então como que eu preciso ajustar o meu sistema para que eu tenha de fato equilíbrio? Né? Muita gente fala de sustentabilidade, eu prefiro a palavra equilíbrio, ou seja, eu tenho produção de forragem e eu tenho produção de carne ou de leite no mesmo sistema. Certo? Além disso, a base para que o recurso humano gerencie o sistema de produção animal de forma adequada é o conhecimento dos seus componentes, ou seja, de fato, o que é que tem envolvido nesse sistema? É só pasto, às vezes não é só pasto, né? É solo, é planta, é gente, mais difícil, todo mundo fala, o mais difícil de mexer com o boi não é o boi, né? É a pessoa, né? É o peão, é o gerente, é não sei o quê. Então, na verdade, todos esses componentes eles estão envolvidos no nosso sistema. E além disso, adubar adequadamente a animal pastagem significa garantir que o pasto seja eficientemente consumido pelos animais em pastejo, ou seja, eu já fiz uma continha simples aqui, né, de eficiência de pastejo, de 30% para 50%, eu aumentei 40% da minha taxa de plantação, então, sou eficiente em colher o meu pasto? Beleza, vamos lá. Então, primeira pergunta. Que o pasto tenha adequada composição morfológica e bom valor nutritivo, ou seja, eu estou garantindo que o meu pasto tenha oferta de folhas novas, que garantem que eu tenha maior proporção de proteína bruta, maior proporção de NPT e maior digestibilidade. Isso sim reflita em produto, né? Basicamente a gente fala disso quando eu falo de planta. E o consumo do pasto é realizado por animais de alto potencial produtivo. Às vezes a gente quer comprar o pior lote dos animais e gastar muito dinheiro lá no pasto. E aí a gente começa a notar que as respostas elas não são tão positivas como poderiam ser. Um exemplo bem claro. Uma vez eu fui no leilão e comprei o gado mais barato do sistema, eu acho. Os garrotes mais baratos. E aí tinha um cara lá em Araçatuba que ele te mexia com genética e ele estava acabando com o sistema dele e estava vendendo os bezerros, os filhos das vacas geneticamente melhores. Nós pegamos esses dois lotes de animal e colocamos no mesmo sistema. O animal pior, ele ganhou na casa de 650 a 700 gramas por dia. O animal mais melhor, ele ganhou de 1 kg a 1,1 kg por dia. Então a gente nota que investir em genética, no mesmo sistema, eu estou falando do mesmo passo, mas estavam na mesma coisa, comiam mesmo, eles comiam 0,1% de suplemento por dia, etc.
comendo a mesma coisa, o animal geneticamente melhor, ele praticamente está ganhando tudo. Certo? Então, às vezes, compensa, numa etapa mais à frente, investir em genética. Tá? Não estou falando que ele precisa deixar de comprar o Gabiru, não. Ele tem outro sistema. Nossa, é trabalho nosso, né? Antes que alguém perguntar, não. Gabiru é a tarde. Eu tenho, alguém vai falar Gabiru. agora, depois do almoço, um sistema que garanta que esse animal ele seja rentável. Mas né? aí o dinheiro do bezerro bom se compra 3 Gabiru hoje. Essa é fora, como é que faz? Aí a conta é particular. Falou, não deixe de comprar. Isso tem que ser comprar. Eu disse que o segredo da ficar rico é comprar barato e vender caro. O segredo é fácil. Também. Então, de fato, quais são as estratégias de adubação que a gente pode ter, ou quais são os níveis que a gente tem trabalhado aí, que garantam máxima produtividade ou alta produtividade e alto desempenho animal? Então, se a gente pega, segundo o gráfico aí do Rosalino, a magnitude dos valores, incremento percentual de produção de taxa de forragem, passagem de gramíneas tropicais adubadas com nitrogênio, ou seja, estou falando quanto que está ganhando a mais, qual que é o incremento na taxa de produção de forragem, quando eu coloco nitrogênio no meu sistema, um sistema de pastejo intermitente ou contínuo. E aí a gente nota ali. Se eu pego o meu sistema, que é plantado com marandu, certo? Que ele é manejado no sistema de rotação intermitente, ou seja, um rotacionado. E eu passo de 50 para 200 kg de N, eu consigo aumentar minha produção basicamente em 20 kg por hectare de matéria seca dia. E aí, se a gente voltar lá naquela continha lá, da produção de 15 toneladas de eficiência de pastejo, ela vai dar mais ou menos o mesmo aumento de 40% do meu sistema. E ali está falando um aumento de 78% na produção, certo? Muitas das vezes eu aumento a produção, mas não aumento minha conversão em produto, certo? Mas uma das alternativas que eu teria é aumentar a minha taxa de a minha aplicação de nitrogênio, certo? A minha adubação, consequentemente aumentar a minha produção. Uma coisa, né, André, é se mexer com, se lidar com taxa de rotação variável, né? Isso aqui mexe com gado solteiro. Muito fácil daí de ajustar a rotação, todo mundo sabe disso, óbvio, né? Agora a grande dificuldade é que mexe com gado de cria, né, ciclo completo. Né? Estou terminando agora, mexe com genética. E assim, e uma grande dificuldade é, beleza, concordo, vai falar o quê, né? Adubação. Só que tu começa a aumentar o teu gradiente, o teu diferencial entre as chuvas e as águas. Né? Então, esse é a pior, para mim, a maior dificuldade é tu ajustar. Se tu ajustar, no meio, né, na metade da rotação das águas e na metade da seca. E sobra a pasta da seca e te passa fome na seca. Sobra a pasta das águas e te passa fome na seca. Né? Esse que mexe nesse completo, eu achei um grande desafio. Veja, tem que melhorar. Tem umas passagens, tem o dejeto suíno, né? Tem a integração, né? O cara não sabe, tem uma coisa assim e tal. Mas eu tenho, eu trabalhei com 7UA, este ano agora. Graças a Deus, não esperava uma seca dessa aqui, 7UA por hectare. Né? E ciclo completo, mexendo genético. E nada de toda a ação nem nada. Então, eu acho que o grande desafio é a gente conciliar isso aí. Adubar, beleza, aí tu te empolga e teu gado passa fome na seca. Exato. Como equilibrar isso? Qual o manejo? Como fazer isso? Primeira coisa, se está sobrando pasto para as águas, nem precisa adubar, né? É que igual o Leandro falou, se fizer o corte nas águas, né? Posso estocar, né? Posso fazer veneno, posso fazer outra estratégia. Mas é o grande desafio. Mas eu tenho vaca de cria, eu não deixo o meu sistema meio diferente, mas eu tenho vaca, como bezerro, basicamente. E aí o que eu tenho feito é ajustar o tamanho do meu rotacionado para o lote inteiro andar junto, primeiro. Então eu ajusto o tamanho dessa área
garantindo primeiro que todo mundo vai andar sempre junto. Como é que eu vou tirar a vaca do bezerro? Como é que eu vou levar a sua vaca e o bezerro vai ficar para trás? Não adianta ter choque, não adianta ter cerco, não adianta ter nada, né? Ela vai passar. Então, basicamente, eu ajusto o tamanho do meu sistema, e aí muitas das vezes eu nem uso adubação, só corrijo, e aí garantindo que todo mundo vai andar junto. Essa é uma. Então, ajustar o tamanho do meu módulo, e depois ajustar a dose do meu sistema, a dose de adubação de nitrogênio, é uma das alternativas para garantir isso. E aí uma outra coisa seria garantir a intensificação da propriedade numa determinada área e que o resto seja o que a gente chama de área de reserva. Então, basicamente, ajustar os tamanhos para aquele critério. Então, eu planejo, vou colocar 500 vacas aqui nesse sistema. Nós temos uma administração de chuva privilegiada e concentrada, né? E aí, a estação de seca também é desafiadora também na região, né? Sem dúvida. Realmente são opostos, né? São extremos. Muito. Uma tem quantidade e qualidade, e outra não tem nem quantidade nem qualidade. Exatamente. E dependendo de chuva, óbvio. A tendência futura nossa não seria, mas ter a cultura da pastagem, com a tendência futura dos meus animais ser estabulado e produzir pasto para o meu animal. O leite serve para isso, né? Os cristal da vida, os compostar, né? Tudo Você pega um cara com uma fazendinha de 50 hectares e ele tem 300 vacas. Como que ele faz isso? Basicamente ele produz forragem, conserva e fornece para o público. A minha propriedade tem 150 hectares, eu trabalho com 900, a minha vacina foi 934 vezes. Então a habilidade que eu tenho, o que a gente, eu morei uma época na Austrália e lá a gente basicamente eu vi o pessoal fazer isso. Chovia muito pouco. O lugar que eu morava tinha 3 anos de seca. Daí o que eles faziam? Quando chovia, eles produziam o máximo de forragem que eles poderiam, colhia aquilo e estocavam. Silagem, feno, tinha um pivôzinho pequenininho lá que não compensava funcionar, porque era muito caro. Então, de fato, se eles começarem a pensar na seca, era muito difícil. Tem muitas vezes a gente pensar que tinha espaço, né? Todo mundo fala, não, tem seca esse ano, meu Deus, não chove, mas todo ano tem seca. Então eu tenho que usar estratégias para garantir a oferta de forragem. Seja ele fêmea pé, né? Seja ele forragem conservada. Né? Então, se a gente consegue ajustar isso, se eu começo a fazer fêmea, se eu começo a fazer qualquer coisa, fêmea é muito caro, né? Eu comprar máquina é caro, é sempre tantos mil reais só de equipamento, mas a gente tem outras alternativas. Faz silagem de bombaça, faz silagem de prestador de serviço, não sei. Então, é preciso. O fato é, a gente começa a pensar que a seca existe, que eu preciso usar uma estratégia para que ela não seja o gargalo do meu sistema. Isso para mim já está excelente, a gente começa a caminhar. Você falou de ferimento, ferimento, né, para a seca. Qual é a eficiência disso? De quanto é produzido? Você entrar na seca com sei lá, 5 toneladas por hectare de matéria seca, quanto disso é consumido, quanto é perdido? Tem algum que você achou? Não, você fala de eficiência de colher aqui, né? De pasteiro diferente, né? Assim, para a gente poder ter uma conta, para não parar com fazer silagem, por exemplo, é caro fazer silagem. Silagem de capim é uma boa alternativa, mas é caro. Assim, para a gente saber se compensa ou não, fazer silagem ou diferir o pasto. Eu não sei te falar de fato quantos por cento daquilo será convertido em produto, mas se for um sistema, aliás, aí começa a depender de como eu vou começar o meu diferimento, né? Qual que é a época que eu vou diferir o meu pasto, qual que é a altura inicial do diferimento, eu vou adubar ou não. Então essa é a primeira condição. Se eu começar a diferir meu pasto com 50 centímetros e fazer aquilo por 6 meses, faz silagem, pelo amor de Deus, faz silagem que é melhor. Mas se eu estou manejando meu pasto a 25 centímetros, vou diferir lá em março e vou jogar 50 kg de N, compensa. O valor exato de eficiência eu não sei te falar, mas isso depende do critério que eu tenho. E aí, claro que dependendo de cada sistema é diferente, mas dependendo se eu estiver trabalhando numa recria, numa terminação, a gente começa a equacionar isso com a suplementação, que às vezes fica mais barato de fazer silagem. E não correr o risco de rasgar a lona, de na hora de compactar, não compactar direito, na hora de cortar, chover, etc. Então, cada sistema ele é muito específico, né? Mas o valor exato tem 50% de eficiência por litro. Um dos problemas que eu vejo, pegando o Superman, assim, que
não é um problema, é a solução que a gente quer é o crescimento do animal. Assim, então, a gente lá, tem tantos animais, 300 aqui. Beleza, hoje, daqui 20 dias chovendo, é 300 e tanto. Daqui 60 dias, 300 e tanto. E a fazenda é do mesmo tamanho. Então, esse assim, é um problema, mas é a solução. A gente quer engordar, só que é um problema. Aí você tem que fazer a conta, beleza? Esse animal eu vou tratar dele, hoje eu estou com 350 aqui, vou matar ele com 500, beleza? Que dia? 30 de maio, beleza? Vai dar conta para trás e tem que comprar tantos animais. Tudo certo. Chega em janeiro, do ano passado, 28 dias de seca. E aí? Seu sistema, seu planejamento anual já furou tudo. Exato. Sabe o que o pessoal tem feito? Eu estava conversando com o Maurício Veloso, lá no Interponto, ele falou, André, eu fui nos Estados Unidos esses dias, eu estava conversando com o cara lá, e aí eu perguntei para ele, quanto de forragem você tem estocada no seu sistema aqui? Se você tiver um furacão, se tiver uma guerra, etc., o que você vai fazer no seu sistema? Ele falou, aí o Maurício me disse, o cara tinha forragem conservada lá para 4 anos. 4 anos, se tivesse 4 anos de guerra, ele ainda conseguiria manter os animais. E aí, 4 anos, ele tinha ele, mas foi molhado, e se lá. Então ele tinha forragem conservada para esses 10 anos. E se a gente vai fazer isso no Brasil, não sei, mas talvez seja uma alternativa. Certo? Por que eu tenho 28 dias de seca e eu faço isso? Uma das estratégias boas é aumentar a instrumentação. Trabalho do 01, passo para o 05, passo para o 03, voltou a chover, começa a ajustar o meu sistema. Não pelo nível de suplemento, mas pelo nível de fornecimento de proteína e energia. E aí isso é bastante complexo, mas tem operários que fazem isso. Tem uma fazenda entre Goiânia e Nerópolis, que eles fazem isso. Eles ajustam o fornecimento do suplemento deles pela composição do pasto, mas pela composição do pasto do dia. Então, se tem muito carboidrato solúvel ou pouco carboidrato solúvel, eles usam bagaço, tá? E colocam mais ou menos bagaço. Então, eu preciso usar alguma estratégia. De fato, o sistema é complexo. Não adianta a gente achar que ele não é complexo. Tem gente que jogou semente no chão e agora não choveu e vai fazer de novo. Então, a gente precisa realmente entender que isso pode acontecer e ter alguma estratégia para que isso aconteça. Aí, de novo, o que eu acho que a gente tem que começar a pensar é que isso acontece. Eventualmente, ou com frequência, isso acontece. E aí usar alguma estratégia para melhorar. Tá? Quando a gente trabalha com pasto com rapaz, por exemplo, e tem um veranico muito grande, eu queimo meu pasto. Quando eu trabalho com pasto ajustado, tem um veranico de 28 dias, ele vai diminuir a oferta, mas ainda tem forragem suficiente para garantir isso. Entendeu? Então, é mais ou menos ajustar essas coisas. É planejar. Claro que todo planejamento ele não é 100%, mas ele é um planejamento. Se ele for feito com critério, muitas das vezes ele vai atender a nossa demanda. Tá? E aí mais, esse trabalho mostra 2 fontes, a gente usando 2 fontes de nitrogênio, sulfato de amônio ou ureia. O que acontece quando eu aumento o meu nível de adubação? Estou saindo de 100 kg e chegando lá em 300 kg de nitrogênio. Quando a gente compara as 2 fontes, o que muda do sulfato de amônio com ureia? Qual é a capacidade que essa fonte tem de virar amônia, de volatilizar ou de converter em produto? E aí esse trabalho mostra que aumento nas doses de nitrogênio, eles refletem em crescimento linear na produção. Até um certo ponto, eu vou mostrar daqui a pouco. Até um certo ponto, certo? E que as fontes que eu vou utilizar, seja sulfato de amônio, nitrato de amônio ou ureia, ela também pode refletir em resultados diferentes no meu sistema. Então, se eu tenho certeza que não vai chover, mas eu preciso adubar, eu vou usar ureia? Não. Certo? Basicamente para mostrar isso. Às vezes o ponto de nitrogênio da ureia às vezes é mais barato do que o sulfato. Mas quando isso é convertido em produto, ou seja, na minha condição climática ali, tenho certeza que não vai chover, eu preciso usar outra fonte. Certo? Então a fonte também influencia no meu resultado. Além disso, como que isso muda a composição da minha planta? Será que se eu estou adubando o meu pasto, eu estou melhorando a condição dele? Ele tem mais proteína e tem mais energia? E isso mostra aqui.
quando eu alugei o nosso espaço, ali está a relação de ano, mas quando eu aumentei a dose, eu também melhorei a qualidade da minha proteína. Ou seja, o animal está consumindo mais proteína no sistema. E além disso, mais do que isso, eu mudo o perfil da minha proteína. Ou seja, eu tenho proteína bipedal, proteína de rápida degradação, muito maior, ou seja, a minha fração A e B1 ela é maior, e aí isso é convertido em produto. E aí eu preciso depois trabalhar com o que a gente chama de sincronismo. Se é que esse sincronismo existe, eu preciso trabalhar com sincronismo de proteína e energia. Mas de fato o que a gente nota é que eu tenho melhora na composição da composição química do meu pasto e consequentemente vai resultar em melhor produto. Consumo de maior nível de proteína e consequentemente mais produto. Tá? E aí a gente precisa fazer uma conta, né? Será que compensa? A produção animal obtida na pastagem adubada é suficiente para pagar o custo com a adoção da adubação? Aí tem essa formulinha que ela é muito simples. Né? Quanto que eu deveria acrescentar de produção no meu sistema para garantir, pelo menos, pagar o meu investimento? Certo? Então o que a gente faz? Eu pego a dose de adubo usado, então quantos quilos de nitrogênio eu uso? Acho que a hora já está meio corrida, eu vou só passar. Mas basicamente, eu pego quantos quilos de N eu jogo? Jogo 100 quilos de adubo, 45 quilos de N, certo? De ureia. Qual é o preço do adubo? Mas pode ficar tranquilo, porque geralmente a gente já passou mesmo, só se alguém tiver compromisso às 9 horas. Porque só eu falo, né? Mas, o que eu faço? Pego essa equação que seria dose de adubo, quanto de adubo eu aplico, vezes o preço que eu pago. Então, se eu jogo 100 quilos, eu pago, sei lá, 1,60 no quilo. A quantidade de produto animal comercializado, né? Que será a minha resposta. E o preço do produto. Quanto está valendo um arroba hoje? 136. 136. Tá? Pode sair Então você quer. 136. 136. Então quer dizer que eu teria o preço do produto ali, R$4,50 mais ou menos, né? Que preço? É, exato. Certo? Então eu faço a equação e eu vou chegar a qual a quantidade de produto que eu devo comercializar para pagar esse meu investimento. Tá? É simples. Ah, eu preciso produzir mais 2 arrobas, eu preciso produzir mais 3 arrobas. Tá bom, preciso produzir mais 3 arrobas. E quando você está produzindo 5, então beleza, estou ganhando 2. Certo? Essa é a conta. Não adianta a gente falar de investimento e não falar de dinheiro. A parte mais sensível do ser humano é o bolso, né? Então, e do pecuarista eu ainda acho que é mais sensível. E aí mais um gráfico mostrando se eu sou muito ruim em manejar o meu pasto ou se eu sou excelente em manejar o meu pasto. Certo? Para produzir a mesma quantidade. Então, se eu tenho lá quilos de matéria seca por quilos de N, se eu sou muito ruim, eu estou produzindo menos de 30, certo? A minha eficiência de pastejo ela é menor do que 40. Então, se eu quero ter a mesma resposta do cara que é bom, que ele é excelente na produção, eu teria que aplicar 170 quilos. Em contrapartida, o cara que já fez tudo aquilo que eu já falei, já ajustou o tamanho da sua área, já ajustou a eficiência de pastejo, já maneja seu pasto com critério, fez uma adubação corrigindo o seu solo, ele vai aplicar 60. Então, qual que é a dose exata? Depende. Eu não posso chegar aqui e falar assim, vamos todo mundo aqui para frente, vamos aplicar, vamos arrumar uma cooperativa, todo mundo vai comprar 100 quilos por hectare e vamos mandar 100 quilos nos pastos. É mentira. Se eu não ajustar o meu sistema, a resposta é extremamente diferente. Tá? E esse gráfico mostra, esse trabalho é extremamente criterioso, ele mostra que se eu sou muito bom para ajustar o meu pasto, para manejar o meu pasto, se eu sou ruim para manejar o meu pasto, eu até posso chegar na mesma resposta, mas eu vou gastar muito mais. Aí se a gente voltar na equação passada, quer dizer que eu vou ter que produzir muito mais para pagar meu conta. Ou para ter a mesma receita, melhor dizendo. Certo? E aí, já estou terminando. Esse trabalho ele foi desenvolvido lá em Jabuticabal. Ele é de um orientado meu e a gente trabalhou com 4 doses. Tem um pasto que não recebeu nada e todos esses pastos, eles são manejados. Essa é a área que eu falei que tem 17 anos. Então, todos os pastos eles são corrigidos
todos os anos, baseado numa análise solo. E aí eu tinha um pasto com 0% de nitrogênio e um pasto com 270 kg de nitrogênio nessas proporções, 90, 180 e 270, certo? E aí quando a gente pega e olha o ganho, a taxa de lotação, o que aconteceu com a minha taxa de lotação com relação à dose? Ela foi crescente. Então eu tinha 0, eu tinha uma taxa de lotação de mais ou menos 3,5 A por hectare, que na minha opinião já é uma taxa de lotação muito boa. Isso aqui é no período das águas, né, gente? É de dezembro até abril. Então no período das águas eu tinha 3,5 A sem colocar nenhum quilo de nitrogênio no meu sistema, só adubação de correção. E aí eu chego lá próximo de 7, quando eu coloquei 270 kg de nitrogênio. Ou seja, a gente nota que tem um desempenho, ou uma taxa de lotação crescente quando eu aumento a minha dose. Certo? E aí quando eu pego o ganho de peso diário, aconteceu aquilo ali. Com 0, o animal ganhava mais ou menos 820 gramas por dia. Que na minha opinião também não é ruim. Né? Uma taxa de lotação de 3,5 A ganhando 800 gramas por dia, ela não é ruim. Quem tem essa taxa de lotação? Sem nada de água. Né? Quando você fala ganhando 800 gramas, só no mineral? Só no mineral. Ele até tinha suplemento, mas esses dados é só no mineral. Só no mineral. Então, eu tinha ali 820 gramas. Quando eu aumentei a minha dose, ela oscilou o desempenho ali, mas você vê que ele não passa de 900 gramas, ele fica ali entre 800 e 900 gramas, que dá uma média de 840 gramas, independente da dose. Certo? Então, a principal resposta que a gente tem, quando eu adubo o meu pasto e ajusto, é aumento de taxa de lotação, sem comprometer o meu ganho. Adiantaria eu ter alta taxa de lotação e meu desempenho cair ali para 500 gramas, 400 gramas? Aí a gente precisa fazer conta de fato, certo? Mas a primeira resposta que a gente tem é essa. Aumentando a minha dose de nitrogênio no sistema, eu consigo aumentar a minha taxa de lotação sem refletir negativamente no meu desempenho, certo? E aí, além disso, se eu pego e analiso o meu sistema, quanto que ele teve de produto nessas doses crescentes. Então eu tinha ali, aí eu fiz uma simulação aí, considerando R$25 por mês de arrendamento por cabeça, certo? Peguei a minha taxa de lotação lá de 3,5 A, converti em quilos, né, 1 A 450 quilos e dividi por animal de mesmos 350 quilos, certo? E aí o quanto eu gastei de adubo nessas diferentes doses, mais o quanto eu gastei com o arrendamento. O arrendamento eu acho que é a conta mais fácil de a gente fazer, certo? Então nessa conta está considerada isso, quanto que eu produzia, quanto que eu gastei, qual que é a minha receita. E aí a gente nota que quando eu tinha zero de nitrogênio, eu estava ganhando R$2.027 por hectare, certo? Com aquela taxa de lotação e com aquele desempenho. Quando eu cheguei lá nos 270 quilos, eu ganhava R$3.100. E nos 180, R$2.900. Se a gente fazer uma análise biológica desse sistema, a gente nota que a adubação até 180 kg nesse sistema, os pastos eram manejados a 25 centímetros, contínuo no período das águas. Então eu tinha pastejo contínuo com taxa de lotação bancada, certo? Manejados a 25 centímetros. A gente nota que se eu faço uma adubação até 180 kg, ela é viável biologicamente. Acima disso, a resposta é tão pequena que talvez não valha a pena correr o risco de investir. Certo? Então, o que isso está me mostrando? Que nem sempre a resposta é linear. Não adianta eu pegar e jogar 600 kg de N no parte de bombaça. Às vezes, quando eu jogava 400 ou 350, a resposta era a mesma. Certo? Então, a fonte e a dose, ela também depende. E nem sempre a melhor dose ou a maior dose é a melhor dose. Certo? André, esse ganho no período de 5 meses? De 5 meses. 5 meses. Só para perguntar para o professor, que quando você arrenda por um ano, certo? Na realidade, você precisaria de pegar o arrendamento e ir jogando e jogar, porque para meio que manipular isso, na verdade você paga, por exemplo, por cabeça, né? Aí aqui eu coloquei a conta por cabeça. Se você fizesse um arrendamento por fazenda, eu arrendei a minha fazenda em todo o banco, que é o que o pessoal faz normalmente, na verdade você não estaria pagando por cabeça, então sua receita aumentaria nesse sistema.
Tá? Mas aqui eu peguei todo mundo, então tinha 3UA, 4A, 5A, 6UA, eu fiz assim, vai cair outra coisa. Mantém aí, né? Essa utilidade é altíssima. mas a gente pode ganhar dinheiro. Acredite nisso, é melhor. E aí são esses. Você está falando, se for isso aí, dá mais sorte. Exato. Mas de fato, existem alguns sistemas, claro que não são todos, sistemas equilibrados que garantem rentabilidade maior do que os outros. E risco menor. André, aí, quando você está variando o nível de adubação, acho que você falou antes, né? Todos os outros nutrientes estão corrigidos. Todos os outros nutrientes. Tudo está corrigido e você está variando só a quantidade de N. Sim. Exato. Então eu corrigi o solo e depois eu comecei a adubar ele com diferentes níveis. Até na dose zero. Até na dose zero ele foi corrigido. Corrigiu todos os nutrientes e não põe nada de N. André, só mais um ponto, eu acho que assim, depois discutir isso aí vai a semana inteira. Chega a questão todo mundo discute. Adubação de fósforo e pastagem. Acho que todo mundo briga disso aí. Esse dia teve uma briga no GPB lá, né? Tá tudo discutindo isso aí. Beleza, você formou pastagem, corrigiu, plantou ela, tudo certo. E aí? Joga que tanto, todo ano, a cada 2, 3 anos, como é que faz? O que eu faço? Eu só faço a adubação de fósforo baseada na minha análise. Então eu pego a minha exigência da minha planta e faço. E eu faço todos os anos. Então todo mês de setembro a gente pega a nossa análise do solo, se baseia nela e faz a adubação. Com fósforo, com potássio, com micro. A gente pegar todos os ingredientes que eu deveria colocar no meu forragem, então são 17. Nitrogênio, fósforo, potássio, cromo, óleo, macro e micro, 17. A gente não consegue fazer os 17. Mas nitrogênio, fósforo, potássio, eu faço todos os anos. Baseado na minha análise de solo. Então, às vezes, né, eu consigo melhorar o meu sistema e aí só o que eu tenho de degradação daquela matéria orgânica, ela já garante que eu não preciso mais adubar com fósforo. Entendeu? Então, isso depende do sistema. Mas todos os anos, pronto, acabou. não incorpora nada, só a mesma coisa do calcário. O calcário tem um trabalho mostrando que você não precisa necessariamente incorporar ele. Ele vai demorar mais tempo para reagir no solo, mas se você jogar ele sem incorporar ou incorporar, a resposta é a mesma. Então, existe essa variação. Certo? Então, chegando no final, quais são os fatores determinantes da eficiência do uso de adubos em pastagem? Quais são os vários fatores que englobam o nosso sistema? Então eu tenho a época da minha adubação, como eu já falei, não adianta eu jogar uma ureia sem chover. Né? E o pessoal fala que deveria chover depois da aplicação em até 48 horas de 10 a 20 milímetros. Então, se eu apliquei ureia hoje e choveu amanhã, ótimo. Se choveu hoje e eu adubei e depois parou de chover, tchau. Grande parte, talvez até 80% dessa ureia ela vai ser utilizada. Tá? A fonte de adubo, ela muda o meu sistema. Se eu vou trabalhar com sulfato, se eu vou trabalhar com nitrato ou com ureia, isso também é interdependente no meu sistema das minhas respostas. Se eu estou misturando meu adubo ou não, né? Vai te perguntar do fósforo aqui, se eu estou misturando ou não. Dependendo da qualidade da minha mistura, é melhor eu jogar separado. Tá? Então, como que eu vou fazer essa mistura? Também é importante. Eu estou garantindo que em 1 hectare de base realmente está caindo aquilo que eu tinha calculado. A minha análise de solo ela foi realmente interpretada de uma forma correta. Então, esses fatores são importantes. A dose do nutriente, né? A gente já falou aqui. Então, quanto de nitrogênio eu vou colocar, se é 270, se é 90 ou se é 0, cada um tem o seu sistema. A redução das perdas de nutrientes, ou seja, o nutriente que eu falo aqui é da forragem que foi produzida e não foi consumida. Então, se eu diminuo essa problemática, né? Se eu estou investindo, estou produzindo, não estou colhendo, é melhor não investir. Tá? E além disso, a eficiência do que eu faço aquilo. Então, se eu ajusto o tamanho da minha área, se eu ajusto a minha colheita, provavelmente a gente vai andar na linha do sucesso. Se eu não faço essas coisas, o sucesso está mais longe. Ou a facilidade que eu tenho naquele negócio que eu estou investindo em converter em produto, ela fica mais distante. Tá? Então, como conclusão, se a gente olhar para o Brasil de uma forma geral, a gente precisa começar a transformar as nossas vantagens comparativas, ou seja, o meu solo, a minha área, a
a minha capacidade de produzir em vantagens competitivas, ou seja, realmente o Brasil ele é competitivo em produção. A gente tem que parar, eu falo que daqui até eu morrer eu quero parar de escutar que o Brasil é ineficiente em produzir, que a taxa de lotação é baixa, que a gente é ineficiente nisso. Na verdade, se a gente comparar com outros países, como eu falei da Austrália, lá eu tenho 12 hectares para uma UA, e a gente tem 2 UA. Então, se a gente comparar, né, o sistema, a gente já está bem melhor que eles. Mas eu posso chegar numa média de 4 UA por ano. Né? Então, a gente precisa transformar nessa vantagem comparativa e, de fato, que ela seja competitiva no sistema. Então, seria este o momento de o Pecuarista ir atrás das informações, na minha opinião. A gente passou por um ano extremamente turbulento, então, esse é o momento da gente encontrar quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas fortalezas, né? O que eu faço de bom, o que eu faço de ruim, o que eu preciso melhorar. Normalmente no ano de crise é que a gente faz isso, analisa o nosso sistema, né? E vê, meu Deus, tem uma coisa muito ruim aqui que eu posso manejar, certo? E de certa forma eu começar a blindar o nosso sistema. Muita gente começou a trabalhar agora com boiatermo, etc, né? Nem a boiatermo mais, agora chamam mais corrupção, etc. Porque a gente viu que eu preciso fazer alguma coisa, né? E além disso, havendo planejamento e prevenção, os piores desafios eles tornam-se apenas lembranças. Então, se a gente aprender com o que aconteceu e passar a tomar decisões corretas, a planejar o nosso sistema, de fato, o próximo ano, mesmo que ele tenha turbulência ou não, a gente vai conseguir sair. Tá? Eu agradeço a sua atenção. André, eu queria te pedir assim, até uma dúvida nossa, minha, do meu pai, e acho que de muita gente aqui. Como que você indica, por exemplo, agora nós estamos numa fase, nós não estamos com as chuvas estabelecidas. Para o pessoal que está guardando aí adubar, qual seria o período ideal? Você falou que geralmente faz análise só em setembro, né? Então, como que você trabalha na sua propriedade? Como você acha que seria ideal? Por exemplo, nós temos então o período da seca das águas. Na sua opinião, qual o período do ano que é para certo de adubação? E o que você pensa em relação ao sistema rotacionado em que muitas pessoas utilizam, então tira o gado, aquele sistema de jogar uma quantidade de adubo, a medida que tira o gado e for rotacionado. Essas adubações, adubação de correção e adubação de crescimento, normalmente eu faço quando a chuva está estabiliza. Essas adubação de correção eu poderia até ter feito quando tinha essas chuvas passadas. Então, normalmente o meu 20 milímetros eu faço a minha adubação de correção. É claro que calcário eu vou jogar lá para trás, gesso, etc, né? De preferência, no final das águas, eu posso jogar calcário. A correção é fósforo e potássio. Nitrogênio e fósforo e potássio, basicamente. Aí tem os ricos, etc. Mas, se a gente for pensar no sistema todo, no final das águas, eu começo a jogar calcário. Primeiro, porque é nessa fase que está mais barato. Ninguém está comprando calcário. Segundo, todas as outras atividades, elas estão parando. E aí eu consigo aplicar calcário nessa fase. Certo? E, além disso, a gente precisa de um certo tempo para o calcário reagir. De fato, ele precisa de água para reagir no solo, sem água ele não vai ter muita força de reação, mas se ele já está aplicado, ele não vai ser perdido. Então, eu consigo equacionar as atividades da propriedade, certo? A adubação de correção, eu faço normalmente nas primeiras chuvas. Então, tem previsão de chuva, a gente aduba. E as adubações com nitrogênio, quando de fato as chuvas estão estabelecidas. Normalmente eu faço uma dia 20 de dezembro, na véspera do Natal, alguém está em cima do trator aplicando ureia, e depois em fevereiro. Então eu fraciono as minhas adubações para que não tenha mais do que 50 kg de N. Então você fala de ureia, mais de 100 kg de N. Quando eu faço esse fracionamento, eu consigo melhorar a eficiência dessa aplicação. Certo? A outra pergunta foi com relação ao adubação da saída, né? De fato, tem alguns trabalhos mostrando o resultado da adubação na entrada ou na saída. E se eu saio e aplico, eu tenho uma resposta exponencial no meu sistema. É melhor eu aplicar na saída do que na entrada, certo? Porque se está na entrada, passa a começar a crescer, às vezes 48 horas a resposta já é positiva. Se choveu e eu apliquei, eu já tenho crescimento de planta. E se o animal está lá em cima, ele vai começar a consumir aquela forragem. E aí o meu sistema, os dias, se eu trabalho com dias fixos, por exemplo, taxa de rotação e descanso, dias de ocupação e descanso,
eu começo a ter variação nesses níveis. Eu geralmente uso N só, né? Nesse caso. Depois da correção eu uso. E você comentou que faz adubação de N em dezembro e em fevereiro. E você faz alguma adubação para garantir massa na seca antes de entrar na seca? Depende. Se eu tiver a estratégia de diferimento, que perguntaram, às vezes eu adubo. Mas isso depende da condição. Se eu tenho, por exemplo, tem um ano que tem um veraneio muito grande, minha oferta de forragem está muito baixa, para o início das águas, eu adubo. Adubo e faço diferimento. Se eu tenho massa de forragem suficiente, eu não adubo. A gente nota que existe um efeito positivo, não, às vezes não na quantidade de forragem, mas na qualidade dessa forragem quando eu faço adubação. Mas se eu vou adubar para o início das águas, para o início da seca, desculpa, eu preciso rebaixar essa planta, dependendo do período de diferimento. A gente pode, numa outra oportunidade, falar só de diferimento. Talvez lá no final, no meio das águas, a gente fale de diferimento, que eu acho que é bacana. Alguém fala de diferimento. Mas o diferimento ele é influenciado basicamente pela sua massa, quantidade de oferta de forragem que você tem, e assim, o período que você vai diferir esse passo. Então, se eu vou diferir em fevereiro, vou usar em abril alguma coisa, se eu vou usar em julho, eu vou tirar. Mas você falou na parcela mais 50 quilos? Isso. De N. Duas parcelas você aplica? Normalmente eu faço 2 aplicações. Pois é, você já não passa que já está organizado. Isso. Você não aplica na primeira mais do que 50 quilos. E nenhuma delas eu aplico mais de 50 kg de N. Então seria 100 kg de ureia, pensar de ureia. No meu caso, por exemplo, eu passo quando eu apliquei já fiz contato, já fiz fosfato. Eu vou aplicar ureia. Eu já posso pôr 50? Pode pôr. O senhor vai ter uma resposta. Aí tem 2 respostas da adubação nesse primeiro momento. Eu posso ter a resposta de adubação decompondo o material que eu já tinha. Então, se eu tinha um passe que ele tinha muita massa seca no início das águas, a primeira adubação, o reflexo dela vai ser decompor aquela matéria. Se o meu passe ele já estava rebaixado no início das águas, certo? E eu adubo, a resposta é que aumente o perfilhamento. Por exemplo, o contramão do passe está rebaixado. Tem fosfato, tudo mais nada. Deixa eu ver, vou falar dezembro, como você disse. Gostaria de 50, depois mais na frente mais 50. Depende de onde o senhor quer chegar. Aí depende da dose de resposta aqui. Às vezes eu fraciono 3, depende, por exemplo, essas adubações de 90, 180, 270 quilos, elas foram feitas em 3 momentos. Certo? Era dezembro, janeiro e fevereiro. A quantidade que o senhor vai utilizar vai depender da quantidade de massa que o senhor quer produzir. Certo? Então, se eu vou jogar 270 quilos, eu fracionaria em 3 aplicações. Você disse assim, 30%, se for, eu vou trabalhar. Como a fazenda está paga, eu não tenho fosfato, claro. E se eu aplicar uma dose maior de 30% em dezembro? De nitrogênio, você está falando? De hidrogênio. Aí, com quantos dias você dá a outra segunda? Normalmente com 45 dias. 45. É um giro completo rotacional. Exato. Então, se eu, nesses 30, eu teria, esses 30%, eu teria que pôr uma dose boa de nitrogênio. Exato. Então, não levanta nada. No capim não levanta. Exato. Aí é a equação que a gente faz de dose e resposta. Então, o quanto de nitrogênio que eu devo colocar no meu sistema, se eu quero, por exemplo, ter taxa de lotação de 5 A por hectare, eu falo, eu vou esvaziar o resto da fazenda e quero que tenha aqui 5 A por hectare, certo? A minha dose ela tem que ser crescente. Ela tem que ser lá na casa de 200 quilos. Eu não acredito que eu vou querer esses 5 hectares explicaram, mas para mim manter o resto que eu sacrifiquei para segurar os 5%, eu tenho que pôr uma dose bem forte aqui, para não deixar 2, 3 meses aqui. É matar o capim por causa do outro, né? Então eu posso pôr dose que é maior, né? Pode. Só que aí ela entra naquela resposta ali. Às vezes eu penso em colocar 400 quilos de N, mas se eu jogasse 300 já era a resposta máxima da planta. Entendeu? Então eu tenho que equacionar essa quantidade. Para não jogar e gastar dinheiro na fruta. Né? Não sei lá na casa do senhor, mas lá em casa está faltando. Então,
está faltando dinheiro, a gente vai se economizar, né? Não, eu não sei, eu nem no corpo. Mas você acha que eu afirmar agora no mês de novembro, você está falando do bar? Por você, como que... E aí, geralmente, dá os Propor? Ah, pode. Normalmente, Se ela quer falar um negócio no próximo encontro. Mas aí só se a gente marcar os outros já. A gente pode propor também, tem que ver, né? Agora. Não pode ser, não pode ser. Tá liberado. Acho que até eu acho melhor pra gente planejar melhor. Planejar? Não, é porque o. Eu não queria falar em irrigação, eu queria falar da eficiência do uso da água para a produção de alimentos para pecuária. Tem que ser, igual na agricultura, tem que ser eficiente o uso da água. Né? Uma das coisas que a gente tinha que falar era logo conservação do solo, né? A importância de deixar reter a água. Reter a água, né? E depois a irrigação seria um passo à frente. Mas a Cristiane ainda falou da. Você queria falar? Não, a gente ia fazer Propor de alguém falar da parte de estação de monta. da parte de estação de monta para começar. Também tem esse assunto. Nós tínhamos falado mês passado e Aí é a prioridade de vocês, A gente pensou de colocar esse tema hoje, mas viu que uma palestra só tem que ser uma pessoa só, não dá para ser dois pessoas. E quando é professor, é pior. Vamos fazer uma votação aqui. Quem levantar a mão, quem tem interesse em ter essa palestra de monta? Tem um tema também que eu acho que a gente ainda não abordou, que é muito interessante, que é a nutrição. Eu vou fazer esse ano, foi sugestão, não sei, até eu acho que é mais apropriado o que ela comentou aqui, não sei, por favor. Como nós estamos um pouco mais longe da próxima estação de seca, eu acho a parte de águas e coisas, eu tenho muito interesse. Mas talvez a estação de monta está mais apropriada para o calendário. Para o calendário que a gente está vivenciando, talvez. Assim, são todas extremamente interessantes. Vamos voltar então, o diplomado a gente coloca, acho que talvez para o terceiro, no próximo terceiro. Vamos voltar então nutrição e estação de monta, tá? Quem que prefere que o próximo seja estação de monta, levante a mão, por favor. Nutrição, já falou tanto de cada dia. Pode voltar nas duas? Pode abaixar. Pode abaixar. E nutrição? Estação de monta. Eu voltaria nas duas. Na estação de monta, se alguém tiver alguma. Depois vai ser nutrição e o próximo. Se aproveitar aqui um momento do grupo aqui, é fazer um convite para vocês. Na próxima quarta-feira, às 13 horas, nós vamos fazer um tour técnico da HB, energia fotovoltaica e uso eficiente de energia elétrica. E a pecuária também contempla. O Vitor Garra, nós vamos ir na fazenda Seu Valdecir Sobernigo e depois vamos aqui na fazenda Rio Paraíso. Então nós vamos em carros, tá? É um grupo, nós vamos sair na quarta-feira que vem. Na próxima quarta-feira, às 13 horas. Vamos reunir 13 horas e 13h30 em ponto, vamos sair. Aqui no sindicato? Começar, aqui no sindicato. É um assunto bastante interessante, uma propriedade bastante tecnificada hoje, que está fazendo 3 safras de grão, lá com energia fotovoltaica, o uso de água, e depois vamos aqui para a Fazenda Rio Paraíso. Então, estender o convite a quem quiser, tá?
Obrigado, Ali. Gente, eu quero então mais uma vez agradecer a professora André. Tenho certeza que agregou muito aqui no pessoal hoje. Ele está nessa doação. Agradecer ao Geander, que sempre ajuda a gente metano. E eu vou dar uma danada aqui. Vai pedir lanche, vai como come. Ah, liberou, foi isso. A gente pode tomar café. Tem que comer, gente. Na chegada, não na saída. Bom, então a próxima reunião é definida, né, a segunda quarta do mês, ficou então dia 15 de novembro, tempo estação de conta. 15 de novembro. Então tem que ser a próxima. Mas não é 8 Aí fica muito longe. Não, mas não é dia 8, não? Não é 8 de Dia novembro. 8. É 8 de novembro. Não, mas dia 8 de novembro já é a segunda, Dia não? 8 é segunda. Já é a segunda, dia 8? Ah, minha primeira vai dar. Não, gente, Mas é porque nós fizemos esse na terceira quarta. Não, 8 de novembro. Não, é. A data certa é 8 A data certa é 8 de novembro. 8 de novembro, é a data certa é 8 de novembro. Dia 2, É porque senão Por causa do já- E aí, quem vai feriado. falar da estação de Então tá certo? Mas alguém tem alguma colocação? Não. Gustavo? Hoje,